Pela prece, Alessandro. Então, nós vamos começar hoje o nosso Evangelho do Lar. Nós estamos fazendo nesse Evangelho um estudo do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Esse livro vamos dizer assim, o Emmanuel, no prefácio do livro, ele chama de Cartilha do Reencarnante. Certa vez pediram para Chico Xavier que ele expusesse de um livro e fosse alguma coisa com os tipos conselhos que se dariam lá no plano espiritual para que quando as pessoas reencarnassem. E Emmanuel se manifesta no prefácio do livro dizendo que esse livro é exatamente isso, uma cartilha que eles leem nas reuniões das pessoas que estão para os diversos embates aqui na vida, né? Então nós estamos no capítulo, deixa eu só confirmar aqui, 23, chama-se Auxílio. Então, o estudo de hoje é um estudo simples, que vai buscar compreender um pouquinho essa questão tão complexa que é auxiliar os outros, né? Ou a nós mesmos. O autoauxílio e o auxílio. Auxiliar espontaneamente e refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Primeiro é a questão de auxiliar espontaneamente, porque muitas vezes, quando um pouco desavisados e não fazemos nossas reflexões em torno da humildade, do reconhecimento da paternidade divina e da importância de canalizar o seu amor, o que acontece é que nós auxiliamos, mas ainda revestidos do nosso ego. Então nós achamos que estamos auxiliando. Eu acredito que nós, de alguma forma, mesmo na situação do ego, nós auxiliamos com certeza. Mas quando nós deixamos e canalizamos o amor divino, o auxílio ele é muito mais amplo, ele é muito mais, resulta numa situação muito mais proveitosa para todos. Então, auxiliar espontaneamente é quando nós já entendemos que nós não somos, na verdade, nós somos apenas o veículo, e nós vamos refletir a vida divina, como ele fala. Nós vamos ser um reflexo da vida divina, da criação, por intermédio do nosso próprio eu. Então, de alguma forma, Deus nos conduz como crianças, né? Algumas vezes nós nos perguntamos, vocês já devem ter se perguntado, e eu já me perguntei muitas vezes, né? Por que há essa necessidade de nos entregarmos ao Criador? Por que eu não posso desenvolver meus potenciais de forma, vamos dizer, autônoma? Por que é necessário se entregar? Por que eu não posso desenvolver eu mesmo, pessoalmente, de forma autônoma e crescer? Depois de muita reflexão, eu acho que a resposta para isso, apesar de ser bastante complexa, é o seguinte, na minha visão, e cada um vai ter a sua visão. Eu faço uma comparação com os pais e as crianças. Nós sabemos muito bem, já que se nós formos fazer vamos ter uma visão séria, profunda e honesta da nossa vida, desta encarnação e de outras, na verdade nós estamos num estágio extremamente ainda delicado, atrasado, imperfeito. Nós, na verdade, e Jesus falava isso também, e várias outras pessoas falaram, nós estamos numa situação como se fosse, se nós formos ver a extensão da evolução sideral, nós somos como crianças, na verdade, crianças. Então, o que resta às crianças, se não deixar que os pais peguem nas nossas mãos e nos conduzam para a nossa evolução? Há necessidade de compreender isso, que quando auxiliamos espontaneamente é deixar que o pai faça o trabalho, nos conduza como crianças que somos. E se nós agimos como aquela criança rebelde, indisciplinada, que quer impor a sua forma de pensar, sem
deixar que flua a experiência dos pais, o amor dos pais, fazendo essa comparação, ela vai auxiliar de alguma forma, mas muitas vezes de forma atrapalhada, de forma imperfeita, não vai refletir totalmente a experiência das pessoas mais sábias, né? Então é necessário, daí vem, se nós compreendermos profundamente isso, nós vamos auxiliar espontaneamente. Nós não vamos auxiliar achando que nós estamos fazendo alguma coisa, mas que nós estamos canalizando um amor divino. Por isso que ele fala que é refletir a vida divina, por intermédio da vida de nosso eu, porque o nosso eu tem a sua vida própria, autônoma também. Mas nós temos que nos entregar. Dessa forma, ele se dilata e engrandece o nosso eu, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A eterna providência, ou seja, Deus, com sua eterna providência, é o reservatório de amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que os distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Veja, então, Deus é como se ele nos, de alguma forma, dispusesse ou solicitando canais de expressão. O que seriam esses canais de expressão? A vontade de auxiliar, o desejo de auxiliar, a disposição de auxiliar espontaneamente, a compreensão profunda do auto-auxílio e do auxílio próximo, a interpretação evangélica, né, do auxílio, que não é mais do que uma forma de caridade, o auxílio é uma forma de caridade. Então nós temos esses canais, esse aí o Emmanuel chama aqui de canais de expressão. Esses canais, quando nós abrimos esses canais de expressão, nos abrimos para esse reservatório de amor infinito. Esse reservatório de amor infinito, ele existe de uma forma universal, em algum campo, vamos dizer, um campo universal de amor, que vai se expressar através desses canais, quando nós abrimos os canais de expressão. Voltando àquela comparação dos pais aqui físicos, né, os nossos pais com as crianças, é como se as crianças compreendessem, lá na infância já compreendessem. Algumas crianças compreendem, são mais maduras, elas compreendem a importância de seguir os conselhos, a experiência, a sabedoria dos mais experientes, dos mais sábios. Então, eles se entregam. Eu conheço algumas crianças que já que se entregam completamente a têm essa disposição de entender, elas já são mais maduras, já trazem mais experiência. Então, nós somos assim, dessa forma. Precisamos abrir esses canais de expressão espontaneamente, e não achando que nós estamos fazendo. E distribuir, ele fala assim, com matemática precisão. O que seria essa matemática precisão? Por que o Emmanuel ia usar essa expressão matemática? Porque essa canalização desse amor, ele vai surgir, ele vai engrandecer, vai ser grande, na medida exata na medida exata. Quando ele fala medida exata, é o tamanho, ou seja, é uma expressão matemática, o tamanho que nós fomos abrir esses canais. Quanto mais eu abrir esses canais e me entregar, né, como Paulo dizia, né, não sou mais eu, mas é Jesus através de mim. Isso é uma precisão matemática, ele se abriu totalmente, 100% à expressão divina. Ele continua dizendo assim, é necessário estejamos na atalaia do celeiro, ou seja, na vigilância, né? Atalaia seria uma espécie de uma vigilância, de uma torre de vigilância. Então é necessário que tenhamos vigilância no celeiro de nós mesmos. O celeiro, então, é onde nós armazenamos todas as nossas virtudes e também as nossas imperfeições. O jogo entre virtudes e imperfeições exige vigilância, porque nós estamos no constante balanço, equilíbrio entre as nossas imperfeições e as nossas virtudes,
quando tivermos mais virtudes e menos imperfeições, nós vamos entender que canalizar esse amor infinito de Deus é grandioso, é maravilhoso. Precisamos desenvolver essa capacidade. Então, ele chama atenção para a vigilância. Muitas vezes, o que é a disposição para auxílio? É colocar-se mentalmente, com a sua consciência, com o seu corpo, com sua alma, à disposição para canalizar essas forças, a fim de que não vamos impedir essas forças do Eterno, que nos dá incessantemente os bens que ele nos enriquece. Bom, quando vamos ao auxílio de algumas pessoas e achamos que nós estamos fazendo, nós estamos aqui, de alguma forma, apenas colocando um empecilho. Não que o resultado do nosso auxílio seja negativo, muito ao contrário, ele é positivo. Mas ele não expressa totalmente essas energias. Vamos dar um exemplo. Se nós vamos no auxílio da cura de uma doença, então, se nós achamos que nós estamos curando aquela pessoa, nós vamos utilizar a nossa energia, que pode ser muito boa, poderosa, nós temos recursos naturais e fluidos nossos que vão engrandecer e vão ajudar. Mas se nós abrimos e canalizamos uma expressão maior do amor infinito, se nós nos entregamos a Deus, faça que a sua vontade expresse-se na cura conforme a sua lei, conforme a sua vontade. Que o meu desejo é de canalizar essa energia e auxiliar fraternamente o meu semelhante, abrir-se totalmente. Então não sou eu mais quem realiza, mas é Deus. As forças são muito maiores. A energia e o que é canalizado é muito maior, dando incessantemente os bens que ele nos enriquece. Desde que ali se fundamente um desejo, uma vontade, uma disposição muito grande. Isso nós vamos desenvolvendo, isso é um exercício. Tem que ser, nós vamos passar da personalidade restrita, né, da personalidade que está voltada, achando que faz, que executa, para aquele outro polo mais profundo, que é o Paulo de Tarso nos ensinou, o apóstolo, dizendo a entrega total. É como a criança que entrega a mão aos pais na segurança, ao futuro. Então, ele consegue realizar as coisas de maneira perfeita. Quem observa os princípios, aí ele vai fazer algumas considerações, assim, da necessidade de haver fluxo dessa energia divina, de Deus. Então, por exemplo, ele compara com a eletricidade. Quem conhece os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante de força para a consecução de benefícios que ela produz... Perdão, só um momento aqui. Tá. Então, quem conhece a eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios, por exemplo, a luz, os aparelhos que ela produz, reclamam um circuito completo. Então, para canalizar essa energia divina, há necessário de um circuito completo. O circuito completo vai desde abrirmos, através da nossa vontade, nossa disposição e a nossa compreensão, todos os canais, por exemplo, todos os chakras, a pineal, todas as forças, todas as chaves, vamos dizer assim, que Deus nos deu para nos abrirmos à recepção dessas energias e canalizar essas energias como eletricidade. Então, para ter o efeito, se você tiver bloqueios no caminho, não vai ser completo essa entrega. Então, tem que haver um polo positivo e um polo negativo, ele fala assim, ou seja, tem que haver alguma coisa tem que fluir de um lugar para outro, para que tenhamos luz e movimento. A outra comparação que ele faz é com um manancial de água, por exemplo, né? Para manter-se pura, exige um escoador, ele tem que escoar para se manter pura. Se ela ficar estacionada ali, ela vai juntando impurezas, e aí ela não consegue, ela fica estacionada.
uma impureza dessas é o nosso orgulho, por exemplo, nosso egoísmo, nosso orgulho em querer realizar alguma coisa sem a entrega. Todos nós realizamos coisas no atual estágio e que nós nos consideramos autores. Todos nós. Então, o que Emmanuel vem trazer em relação, o que ele foca aqui é a necessidade de canalizar a energia mais pura e mais perfeita que existe à disposição de todos nós no universo, do amor divino de Deus. A força mais poderosa, mais elevada, mais constante, a mais superior de todas. Toda obstrução, então aqui ele lembrou da água e lembrou da eletricidade. Qualquer obstrução significa inércia e enfermidade. E existe uma lei do auxílio. A lei do auxílio permite que nós façamos o que se chama de uma solicitação, uma intervenção e também uma intercessão. Vamos interceder por alguém. Mas determina que a expansão para que a ajuda não desajude. Então aí vem a necessidade de desenvolvermos também a capacidade do conhecimento, do estudo, para termos discernimento no auxílio. Então lá, por exemplo, no nosso núcleo assistencial, todos os colaboradores que vão iniciar no auxílio, e o programa Alta de Souza, e outros da FEB, outros recomendam sempre que o auxílio, ele seja, o colaborador, ele seja também, de alguma forma, auxiliado através do conhecimento, dos canais, vamos dizer assim, do preparo para auxiliar. É necessário preparo, porque muitas vezes, se nos abrirmos e nos entregarmos, mas não temos o conhecimento também, a sabedoria, nós podemos, como ele diz aqui, caminhar por essa situação de não ajudar. O sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide, ou seja, é uma represa que está deixando fluir, porque tem muitos recursos e deixa fluir, auxiliando muitas pessoas. No campo social, missionário do progresso, que a lei da vida nutre de esperança e saúde, segurança e alegria. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedor em sombra, à margem do caminho. Jurar infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia, medo, solidão e secura. Então, todos nós temos muitos recursos. Os recursos estão estacionados, ou os recursos estão à disposição, estão fluindo, para que essa energia divina ela consiga veicular da melhor forma a cura, o auxílio. Hoje, depois desse evangelho, nós vamos, no encontro de André Luiz, nós vamos ler um capítulo 7 do Missionários da Luz, que chama-se Socorro Espiritual. É uma situação de auxílio, fala muito das equipes de auxílio do plano espiritual. Esse capítulo 7, esse socorro espiritual, é como se fosse, assim, a coroação um exemplo maior desse capítulo que nós estamos estudando aqui. Nós estamos tentando entender sobre o auxílio. Então, o socorro espiritual no capítulo 7, ele mostra em vários aspectos de como as equipes espirituais socorrem as pessoas com muita ética, com muito cuidado, com muita compreensão. Só que aqui no capítulo 7 é um socorro espiritual no sentido de uma moratória. Então, a pessoa recebe 5 meses a mais para viver. Existem equipes que são espirituais, que são especializadas em fornecer moratória à nossa vida, aqui no plano físico. Algumas pessoas precisam de alguns meses a mais, algumas semanas a mais, alguns anos a mais. Recebem uma moratória para realizar coisas que estão dentro do planejamento da espiritualidade, porque vão acabar repercutindo profundamente na família, na sua própria recuperação. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma pequena mensagem de São Luís. A pergunta é a seguinte:
É lícito abreviarmos a vida dos outros quando ela está agonizante? E São Luís responde o seguinte, que não é lícito, resumindo, que eu não lembro os termos exatamente, eu não estou com o evangelho aqui, não é lícito de forma alguma. Como nós poderemos ter a presunção de saber que mesmo na situação agônica, pré-morte, uma pessoa ainda não pode ter a capacidade de se recuperar e resolver questões importantíssimas. Ele fala que, e aqui também nesse auxílio, no socorro espiritual, eles falam que é o seguinte, alguns segundos de lucidez pré-morte, alguns segundos antes da morte, uma lucidez, pode ser vital, pode economizar séculos de problemas na pessoa. Essa lucidez pré-morte, por alguns segundos, ela pode trazer, por exemplo, um arrependimento, a pessoa se arrependendo de alguma coisa, isso pode trazer profunda modificação depois da morte, no plano espiritual. Ela pode ali economizar um grande lapso de tempo nas regiões umbralinas. Ela pode ser socorrida imediatamente no plano espiritual, após a morte, em vez de passar meses ou anos no plano umbralino, em confusão mental, em desespero, um arrependimento, em alguns segundos antes da morte, pode ser profundamente, pode ter impactos profundos na vida da pessoa. Daí vem a compreensão da questão da eutanásia, né, de você precipitar a morte da pessoa por um câncer, por, sei lá, que seja, qualquer doença terminal, e não dar à pessoa a chance do arrependimento, de alguma mudança, né? Isso é uma coisa muito, uma coisa que a gente pode discutir um outro dia, isso é tudo um capítulo, né, da nossa vida que nós precisamos entender. Então ele continua dizendo o seguinte, o homem que saiba governar muitos bens, esse aqui eu já comentei, o amparo que recolhemos, então o amparo que nós recolhemos dos outros, o amparo que nós recolhemos da espiritualidade, o amparo que recolhemos da divindade, corresponde ao amparo que nós dispensamos aos outros. Tem muitas pessoas que usam a seguinte expressão, nossa, quanto mais eu ajudo as outras pessoas, parece que mais eu recebo. Acho que todos vocês já devem ter entendido isso, né? Quanto mais eu ajudo, parece que, mesmo financeiramente, parece que mais eu tenho, mais eu ganho. Quanto mais eu ajudo do ponto de vista emocional, mais eu me equilibro emocionalmente. Então, olha só a frase dele, o amparo que nós recolhemos, o amparo que nós recebemos, corresponde ao amparo que nós dispensamos aos outros. Isso é a lei do auxílio, é uma lei divina. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Então, existem acréscimos quando nós amparamos, cada vez mais auxiliamos e amparamos, você multiplica esses acréscimos potenciais, a nossa potencialidade em nos fazermos mais úteis, ela se multiplica. Outra coisa que nós observamos quando nos tornamos úteis no campo do auxílio, é que quanto mais você auxilia, parece que mais você cresce a sua possibilidade, é o que ele está falando aqui, de nos fazer mais úteis. Você tem mais potencial, parece que se multiplicam essa capacidade de auxiliar os outros, se multiplica muito. Você percebe que o teu potencial, ele se multiplica extensivamente. Hoje eu ajudo um, depois dois, até aquelas almas, né, que ajudam milhares de pessoas, né, como Madre Teresa de Calcutá e outros, não tem limite para o auxílio, e vai aumentando e vai multiplicando. Exatamente isso que ele está falando aqui. Aumenta esse potencial de se fazer mais útil. Lembremos de que refletir, essa palavra é muito interessante, nós temos que guardar isso. Quando nós canalizamos o amor divino, quando nós nos abrimos e nós permitimos isso, então ele fala assim, lembremos de que refletir as bênçãos de Deus, do socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo. Então, o tambor da vaidade é aquilo, né? Eu estou ajudando,
mas eu estou querendo ser observado, que eu estou ajudando. Muitas vezes eu me envaideço porque as pessoas me elogiam. Então, sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. Essa questão de nós nos envaidecermos, e você auxilia, e muitas vezes mandamos até fotos, né, do nosso auxílio. Muitas vezes não tem uma função, a foto tem uma função, vamos dizer assim, de a expressão me fugiu, mas é uma questão de organização do serviço, não tem problema nenhum. O que vale é a intenção interior, então não tem problema nenhum. Mas assim, muitas vezes fazemos um alarde daquilo que nós fazemos, como Jesus disse, você já recebeu sua recompensa, já recebeu. Ajudar com o sentimento, com a ideia e com a palavra. Outro assunto interessante. Ajudar com o sentimento, muitas vezes nós fazendo silêncio e permitindo que o amor divino, através de um sentimento profundo de compaixão, por exemplo, que é um dos sentimentos de misericórdia, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, é colocado como o sentimento mais elevado que nós podemos ter aqui na Terra. Muitas vezes as pessoas podem achar que é o amor, mas o nosso amor, nós somos aprendizes do amor ainda, nós estamos muito longe do amor que é um amor em outros mundos ou de seres mais elevados. Nós estamos muito longe, nós somos ainda aprendizes. Como a gente sempre comenta, né, um amor materno, muitas vezes é considerado, e realmente é uma forma de amor mais sublimes e elevados aqui na Terra. Mas eles colocam com uma misericórdia, compaixão, uma forma muito elevada de sentimento. Então, quando ajudamos com o sentimento, mas também com a ideia, o auxílio através da ideia, o sentimento e a ideia da realização, e com a palavra, naturalmente, e com a ação. Então, é a fé operante. Então, eu tenho fé, compaixão, uso a palavra, mas é necessário também a ação. Ajudar a todos a melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então, ele fala, para terminar aqui, eles estão concluindo, que o nosso auxílio espontâneo, sem exigência, é como se fosse a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino. Porque nós estamos, de alguma forma, aqui no nosso estágio, também precisamos do socorro. E ele responde com a luz da cooperação e do suprimento. Então, o auxílio é um assunto que foi escolhido por Emmanuel nessas preleções que todos nós recebemos antes de reencarnar. Como auxiliar. Eu acho que de todo esse texto aqui, eu escolheria uma palavra, ou duas. Quando pensarmos em auxiliar as pessoas, a palavra é canalizar, é deixar que flua o amor divino. Não sou mais eu. Deixe que flua e vamos aprender, vamos caminhar nesse sentido, vamos manter a nossa mente, nossa personalidade com essa ideia. Ela tem que ser a diretriz do nosso auxílio no dia a dia, seja em qualquer campo, em qualquer lugar, em qualquer área que nós atuemos. É isso que eu tinha hoje que eu trouxe. Deixo aí vocês à vontade para fazer algum comentário, algum acréscimo nesse assunto. Obrigado, pessoal.